Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre as crianças. E as crianças, elas sempre trazem para nós a inspiração, a referência, né, de autenticidade, de necessidade, de acolhimento, da necessidade de cuidados, né, especiais. Isso independente da idade, né? Seja ela bebezinha ou um pouco maior, mas sempre tem algo, né, que precisa do adulto, né, às vezes auxiliando, socorrendo. E nós vamos ver aqui, né, pela palavra do Senhor, o plano de Deus para a humanidade que vai partir exatamente das crianças. Aliás, todos nós, né, que estamos aqui nesse momento, um dia fomos crianças, né? Viemos de alguém, fomos gerados, né, por nossos pais, né, sob os cuidados deles, né, sob os cuidados de Deus. Então nós estamos aqui hoje, né, vivos para a honra e glória dele. E nós vamos falar também sobre a preocupação que nós devemos ter como comunidade, nós que representamos a igreja no mundo hoje, a responsabilidade e o compromisso, né, com as nossas crianças. Então nós vamos refletir no livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 22. Vamos ler? O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, no Antigo Testamento, as crianças, elas foram consideradas aqui no contexto desse rei, né, do rei do Egito, como ameaça ao poder do rei. Então, para que ele eliminasse, né, um sucessor, alguém que estaria no seu lugar, então ele mataria todos os meninos, né, porque as meninas jamais seriam rainhas, né, no lugar dele, naquele contexto ali, somente os meninos poderiam, né, vir a ser rei, e ele não queria correr esse risco. Então, por mais que a gente sabe que uma criança, ela é sempre uma dádiva, ela é sempre um presente de Deus, mas todo e em qualquer momento, em todo e qualquer lugar do mundo, sempre haverá alguma criança que vai sofrer, né, ameaça. E ameaça por abusos, né, por palavras. De qualquer forma, ela enfrentará algo, né, triste, algo que às vezes vai apagar, vai anular o sonho dessa criança, vai crescer uma criança às vezes traumatizada, porque ela vive nesse contexto de ameaça. E aqui no Antigo Testamento, né, o rei do Egito mandou matar todas as crianças que fossem meninos e claro que aquelas parteiras, né, elas temeram a Deus. A palavra confirma isso, né, que por temor a Deus elas não tiveram coragem, né, de serem usadas para que a morte chegasse na casa daquelas mães ali que estavam dando à luz, né, aos seus filhos. Então foi aonde elas passaram, né, vamos dizer assim, um relatório para o rei que não era verdadeiro, mas dentro de uma ética situacional de libertação ou de salvação de crianças, né, em poupar a vida de um ser indefeso, elas passaram aquele relatório, mas Deus honrou aquelas mulheres, fazendo com que elas constituíssem
família, né, e vivessem também com seus filhos. Quando a gente olha aqui esse texto, né, a gente vê que o rei ele usou de astúcia, né, para com os filhos de Israel para que eles não se multiplicassem. Porque quando a gente volta aos versículos anteriores, aqui no versículo 11, versículo 11 e 12, diz o seguinte: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, quanto mais eles eram afligidos, quanto mais eles eram explorados, escravizados ali, mais o Senhor abençoava, né, com vida e saúde aquele povo. Então, isso incomodou muito a Faraó. Por isso que ele chegou a ponto de falar assim, não, se nascer menino, mate todos os meninos, porque ele não queria perder a sua posição social ali naquele contexto. Então, mesmo que as parteiras elas foram ordenadas, né, para poder matar os filhos das hebreias, elas, nesse temor, como eu falei, né, anteriormente, não obedeceram ao rei. Desrespeitaram, né, colocaram a vida delas em risco. Muitas das vezes, quando nós vamos socorrer vidas, crianças ou mesmo adultos, significa que a gente também está colocando a nossa vida em exposição ou às vezes em risco, principalmente dependendo do lugar que você vai. Mas o Senhor não nos chama para ficarmos como igreja, como pessoas cristãs que dizemos ser, parados diante de uma situação de abuso, né, diante de uma situação de tragédia, diante de uma situação de fome que uma criança venha vivenciar. Então nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos, né, àquilo que Deus está nos orientando a fazer, né, para poder cuidar, para poder gerar vidas, estender as nossas mãos como as parteiras naquela época para trazer vida e não morte. Então o Senhor, Ele quer trazer sobre a vida das crianças hoje, no aqui e agora, um presente de alegria, não um passado de agonia, de tristeza, de dor, de luta, que muitas crianças que às vezes nós conhecemos hoje já vivenciaram, né, ou estão vivenciando, e às vezes a gente faz uma vista grossa para não intrometer, né, na vida daquela família, vamos dizer assim, né, na vida daquela criança, mas a gente precisa levar o socorro, né, para essas crianças. Então, muitos de nós, talvez na nossa indiferença, ou talvez, e nem tanto talvez por maldade, nós agimos como faraó moderno, um faraó nos dias de hoje, de forma moderna, né, que às vezes, ao invés de ser bênção ou gerar vida, proporcionar vida para aqueles que estão nascendo, né, para aqueles que estão aí, nós somos o quê? Geradores, às vezes, proporcionadores até de morte. Até, em vez de puxar para a vida, às vezes até empurramos indiretamente para a morte. Então, muitas das vezes isso acontece porque temos, às vezes, medo da periferia, pavor da pobreza, não queremos ajudar aquele que tem necessidade, somos preconceituosos em alguns momentos. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um, né, de nós. Nós devemos sempre pensar, né, na nossa vida, fazer uma reflexão, como que tem sido o nosso olhar e como que nós estamos atuando, né, hoje para trazer vida às pessoas. Quando eu falo aqui crianças, eu não estou dizendo que a gente vai proporcionar a vida somente às crianças, mas é porque eu estou colocando aqui como foco, né, como exemplo, né, como foco, porque lá na situação, né, do Egito, uma dessas crianças que foram salvas, inclusive foi colocada no Nilo, mas dentro de um cestinho, que nós conhecemos bem a história, que é a história de Moisés, né, que foi colocado pela sua mãe num cesto, e ele chegou até lá, né, onde mora o rei, no palácio, e aí ele foi acolhido, né, por uma das suas filhas e criado ali, e foi ele que trouxe a libertação para o próprio povo hebreu. Então o Senhor, ele salva, ele usa, né, as crianças. Uma criança hoje é um potencial, ela é um potencial, ela não vai ser, ela é um potencial hoje para trazer salvação também, para trazer libertação às vezes na sua casa, na sua família. Quantas vezes a gente vê crianças, né, ou já viu, né, crianças indo sozinha para a igreja, ou tendo iniciativa sozinha de ir para alguma
escola, que às vezes não tem o apoio, né, do pai ou da mãe, ou às vezes nem tem pai nem tem mãe também, né, porque às vezes são abandonadas ou criadas por outras pessoas, mas de qualquer forma, o Senhor ele nos chama para gerar vidas, né, para sermos parteiras, parteiros dele nos dias de hoje, né, apresentarmos a nossa vida, as nossas mãos para trazer a libertação, para trazer essa salvação, né, livrando, né, essas crianças de um presente talvez agonizante, um presente terrível, mas que se torne um aqui, agora, um presente de alegria, né, para essa criança, uma mudança, uma transformação. Agora, as estratégias, ou como fazer isso, quem vai dar a orientação é o Senhor, porque a gente faz aquilo que está, a gente faz aquilo que é segundo a nossa força, segundo aquilo que a gente pode, né, realizar, que a gente tenha condições, né, de realizar. Então, o mais importante de tudo é que você se disponha, né, que você se coloque diante do Senhor e fale assim: Senhor, me use, me ajude a ser essa parteira, né, ou esse parteiro, simbolicamente falando hoje, que vai trazer vida a uma criança, não importa a idade dela, não importa o contexto que ela viva, a cor que ela tem, a posição social que ela ocupa, se tem uma deficiência ou não. Mas o que importa é o que eu posso fazer hoje para ajudar esta criança. E com certeza, amado irmão, o Senhor vai te mostrar. Ele vai te dar orientação. E se você não puder fazer, talvez você não pode sair de casa e ir, independente da situação que você se encontra hoje, mas você vai mobilizar uma outra pessoa que possa, que tenha condições, né, de ir até o local e fazer algo, né, por essa criança. E muito também nós podemos fazer através das nossas orações, né, da nossa intercessão ao Senhor, né, para que Ele nos use também, mas que levante outras pessoas em todo lugar do mundo, né, no Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança, né, para poder ser canal, né, de transformação e de vida, né, para essas crianças. Então, esse é o desafio, né, para hoje, né, para que a gente possa refletir, né, todos os dias da nossa vida, o que a gente pode fazer por uma criança, ou por várias crianças, que assim o Senhor colocar na nossa vida, para que a gente possa auxiliar. Todos nós temos um parente, criança, um vizinho criança, uma criança filha de um amigo, que seja. Então tem muito o que fazer. E não podemos fazer vista grossa ou não fazer aquilo que é, né, ameaçar ainda mais as crianças, mas trazer essas crianças para a luz, né, para a vida, para que as suas esperanças, os seus sonhos sejam renovados a cada dia. Amém? Vamos orar? Deus Santo, Deus de amor, eu quero apresentar as crianças ao Senhor nesse momento. Cada criança, Deus, que precisa da orientação, da ajuda, do socorro que vem do Senhor para as suas vidas, não importa onde elas moram nesse momento, a cor da pele, ó Deus, mas que o Senhor esteja indo de encontro com o teu amor, ó Deus, com o teu cuidado, com os teus braços estendidos e com o seu abraço. Da mesma forma, que o Senhor possa me usar e também a esse irmão, a essa irmã que me ouve nesse momento, para que ele também possa, Senhor, ter esse desejo, esse ímpeto, ó Deus, de ajudar aquele e aquela que tem necessidade. Não importa, Deus, também a idade, mas que seja um parteiro, uma parteira nos dias de hoje, aquele e aquela que gera vida e vida em abundância. Amém, Senhor. Muito obrigada por tudo.